Hoje vamos atravessar 380 milhões de anos em poucos minutos, viajando da lama fervilhante do período devoniano até os arranha-céus que riscam o horizonte das megacidades modernas, sempre guiados por criaturas de 8 pernas que, embora pequeninas, provaram ser capazes de redesenhar o equilíbrio da vida na Terra. Então clica logo no like, se inscreva no canal e vamos nessa! Depois de 5 anos gerando renda no YouTube com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais! Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. As aranhas formam um exército silencioso, que somadas pesam mais do que todos os seres humanos juntos. A estimativa mais conservadora sugere que consomem entre 400 e 800 milhões de toneladas de insetos por ano, valor que supera em muito a quantidade de peixes pescados no mundo inteiro no mesmo período. Elas não rugem, não voam, não possuem presas gigantes ou garras afiadas, e ainda assim dominam o submundo dos pequenos com uma maestria assustadora. Porém, sim, todas elas, eu disse todas, são venenosas. Algumas com toxinas que não fazem mal ao ser humano e outras com venenos fatais para nós. Mais de 50 mil espécies diferentes já foram catalogadas, espalhadas pelos cantos mais remotos e hostis do planeta, desde os buracos sombrios sob a casca de uma árvore morta até os vãos silenciosos de edifícios urbanos. Esses caçadores de 8 pernas aguardam pacientemente o momento exato para atacar. Mas essa supremacia silenciosa não surgiu do acaso. Ela é o resultado de uma saga evolutiva que se arrasta por quase 400 milhões de anos. Tudo começou durante o período devoniano, quando as terras eram cobertas por florestas ancestrais encharcadas e o mundo animal era ainda dominado por criaturas rastejantes e primitivas. Foi nesse cenário pantanoso que surgiu o Atacopas, um ancestral distante das aranhas modernas. Minúsculo e discreto, esse aracnídeo ancestral caminhava silenciosamente entre as folhas úmidas, caçando pequenos artrópodes com movimentos sutis e precisos. Seu corpo exibia fiandeiras primárias ligadas a glândulas abdominais rudimentares, uma característica revolucionária para a época. Essa estrutura o permitia produzir seda, não para teias como conhecemos hoje, mas para propósitos vitais, proteção dos ovos, reforço de suas tocas e talvez, quem sabe, para locomover-se com mais segurança entre fendas e raízes instáveis. Mas o Atacopas era apenas um esboço do que viria a ser a aranha. Ele pertencia a uma linhagem extinta, os Eurerenidae, e ainda não possuía fiandeiras completamente desenvolvidas. Era como uma sombra do que viria a se tornar. O verdadeiro marco na história das aranhas surgiu no fim do período carbonífero, quando os primeiros membros do grupo Mesotele começaram a aparecer nas densas florestas do que hoje conhecemos como Europa e América do Norte. Hoje, incrivelmente, os Mesotele ainda caminham entre nós. Em regiões florestais da China, Japão e Sudeste Asiático, mais de 100 espécies desse grupo sobrevivem como fósseis vivos, testemunhando uma linhagem que persiste há mais de 300 milhões de anos. Essas primeiras verdadeiras aranhas possuíam já algo que as diferenciaria para sempre: veneno. Ligada às quelíceras, estruturas semelhantes a presas em forma de gancho, existem as glândulas de veneno que lhes conferiam uma arma dupla. Primeiro para paralisar ou abater suas presas, depois para dissolver seus tecidos internos. Aranhas não mastigam, elas transformam seus alvos em uma sopa biológica pré-digerida antes de sugar cada gota nutritiva. Esse processo, chamado digestão,
extraoral não apenas garante o consumo eficiente, como reduz drasticamente o risco de lesões causadas por presas que ainda lutam por suas vidas. Durante dezenas de milhões de anos, os Mesoteli reinaram sozinhos, até que o mundo mais uma vez quase acabou. No fim do período Permiano, há cerca de 250 milhões de anos, ocorreu a maior extinção em massa da história da Terra, o evento Permiano-Triássico. Foi um colapso global que eliminou mais de 80% das espécies marinhas e aproximadamente 70% dos vertebrados terrestres. Um pesadelo biológico que dizimou até parte dos insetos, geralmente mais resistentes a mudanças ambientais. E ainda assim, as aranhas resistiram. Com os grandes predadores eliminados, elas se expandiram para novos nichos. Espécies que antes ocupavam papéis discretos tornaram-se protagonistas na reconstrução dos ecossistemas. Surgiram os migalomorfos, um novo grupo que representava uma evolução na forma e na função. Grandes, musculosos, com patas poderosas e presas voltadas para baixo, esses caçadores não construíam teias aéreas, preferiam emboscar, caçar diretamente no solo ou em tocas profundas. Entre eles estavam os ancestrais das tarântulas e das aranhas funil, tão imponentes quanto letais. Mas o maior salto evolutivo das aranhas ainda estava por vir. Durante o Triássico e o Jurássico, um novo grupo emergiu das sombras, os araneomorfos, com fiandeiras altamente desenvolvidas e presas articuladas em pinça, apontando para a frente. E esses aracnídeos foram um divisor de águas. Diferentemente das robustas migalomorfas, os araneomorfos eram ágeis, adaptáveis e especializados em presas pequenas e velozes. Desenvolveram venenos neurotóxicos que causavam paralisia instantânea, mesmo em alvos velozes como vespas ou mariposas. Sua verdadeira arma, no entanto, estava na teia. Foi no fim do Jurássico e principalmente no início do Cretáceo que os araneomorfos começaram a revolucionar o uso da seda. Teias deixaram de ser simplesmente fios que se tornaram armadilhas eficientes. Uma vez pego, a vítima não se soltaria. E o motivo era claro: os céus haviam sido tomados por insetos voadores. Abelhas, besouros, moscas e mariposas evoluíram rapidamente, ganhando velocidade e defesas. Assim nasceram as teias orbiculares, grandes estruturas simétricas, suspensas entre galhos que cortavam rotas de voo como redes invisíveis. Cada fio era cuidadosamente posicionado e impregnado de substâncias adesivas que imobilizavam qualquer coisa que ousasse atravessá-la. Em paralelo, surgiram os tangle web, teias desordenadas como as das viúvas negras, só que eficientes para caçar criaturas rastejantes, inclusive outras aranhas. E então, mais uma vez, a Terra tremeu. Um novo cataclismo, a extinção Cretáceo-Paleogeno, apagou da existência os dinossauros não aviários e cerca de 75% das espécies vivas. Mas as aranhas discretas, escondidas, adaptáveis, sobreviveram mais uma vez. Quando o silêncio pós-apocalíptico se instalou, elas estavam lá e estavam prontas para evoluir ainda mais. Com o início do Cenozoico, uma nova era de oportunidades surgiu. As florestas floresceram, os polinizadores se multiplicaram e com eles as presas. As aranhas aproveitaram esse novo banquete com inovação ainda mais ousada. Algumas tornaram-se mestres da camuflagem, como as aranhas caranguejo, que assumem cores vibrantes para se esconder entre pétalas das flores. Outras desenvolveram armadilhas químicas, como a aranha-bolas, que emite feromônios idênticos aos das mariposas fêmeas. Os machos iludidos voam diretamente para a morte. E ainda havia os viajantes do vento, aranhas minúsculas que soltavam fios de seda ao vento e deixavam-se levar por correntes de ar, cruzando continentes e colonizando ilhas desertas e pradarias distantes. O fenômeno, conhecido como balonismo, é uma das formas mais impressionantes de dispersão entre invertebrados. E chegamos ao presente. Não importa onde você vá, em algum canto elas estarão lá.
evoluídas, adaptadas e, em alguns casos, exuberantes. Mas a era moderna também trouxe seus perigos. Nos últimos séculos, a destruição de habitats naturais, o uso indiscriminado de pesticida e o avanço das cidades empurraram muitas espécies para o declínio. Um estudo suíço em 2020 revelou que a população da outrora comum aranha de jardim europeia colapsaram, caindo para menos de 1% do que eram há poucas décadas. As florestas foram substituídas por concreto, os campos por lavouras e os insetos, alimento vital para as aranhas, desapareceram silenciosamente. Ainda assim, nem tudo está perdido. Algumas espécies adaptaram-se tão bem à vida urbana e hoje só existem nos limites das cidades. A Parasteatoda, conhecida como aranha de parede, por exemplo, é uma especialista em ambientes domésticos. Constrói teias caóticas nos cantos de garagens e depósitos, caçando moscas e formigas com precisão cirúrgica. Apesar de possuir veneno, ela tem baixa toxicidade para humanos adultos. No atual momento, dividimos nosso espaço com esses aracnídeos e, apesar dos desafios modernos, as aranhas nos revelam uma verdade incômoda. No final das contas, nosso planeta pertence mais a elas do que a nós. Afinal, as aranhas chegaram primeiro. Elas estavam aqui antes dos dinossauros, sobreviveram a extinções imensuráveis e tudo indica que ainda estarão aqui muito depois que nós formos embora. Deixe seu like e se inscreva para ficar por dentro de tudo sem pagar nada por isso. Obrigado por assistir, fui!